Olá, queridos, boa noite para vocês, uma noite abençoada. Vamos compartilhar um texto das Escrituras. Eu quero, se for da vontade de Deus, se for da vontade do Senhor, vou estar aqui voltando, fazendo essa exposição das Escrituras, como eu já fiz em outro tempo, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, né? Todo o Novo Testamento, que os Evangelhos, pega de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, eu quero iniciar, se for da vontade de Deus, Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu não vou fazer sobre a genealogia, mas eu quero iniciar do capítulo 18 ao verso 35. Bom, vamos lá. Qual é o contexto histórico do Evangelho de Mateus? Bom, primeiramente Mateus, ele era um levi. Ele era um cobrador de impostos. Ele prestava serviço ao Império Romano, né? Tá lá em Mateus capítulo 10, a partir do verso 30. Como que um cobrador de imposto, ele era visto entre os judeus? Ele era visto como um impostor, né? Por que um impostor? Ele cobrava mais daquilo que era para ser cobrado, ele cobrava a mais, então ele era um usurpador, assim como também o Zaqueu, o cobrador de impostos, está lá no Evangelho de Lucas. Então, na verdade, Mateus era um judeu, e por ele ser judeu, ele prestava serviço para o Império Romano. Por quê? Para nós lembrarmos, os romanos subjugavam os judeus. Por isso, os judeus prestavam contas para o Império Romano. Então, amados irmãos, qual é o propósito do Evangelho de Mateus? O propósito é esse, que Mateus, na verdade, ele escreveu para os judeus. Fala a história de Cristo, né? Do momento que Cristo passou aqui por essa terra. Então, vamos lá no capítulo 1. No capítulo 1. Então, do verso 18 ao verso 25, vai falar do nascimento do Senhor Jesus. Junto com essa questão histórica sobre o nascimento do Senhor Jesus, tem algumas coisas que nós precisamos aqui entender. Principalmente, não dá para falar sobre as doutrinas, né? Sobre as doutrinas que algumas das seitas religiosas defendem, principalmente o catolicismo romano. Eu não sei, talvez você não gosta que eu falo isso, mas eu sou obrigado a dizer de que defender aquilo que nós cremos. E uma delas, que a Igreja Católica defende, que Maria permaneceu virgem perpetuamente, mas isso não é verdade. Mas nós vamos analisar aqui que fala sobre o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Então vamos lá, o verso 18 do capítulo 1. Eu não vou ler sobre a genealogia, porque está do verso 1 ao versículo 17. Então diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José. Antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja aqui, queridos, veja aqui, tem uma questão aqui. E só este primeiro versículo aqui, do versículo 18, já começa a refutar as doutrinas católicas. Primeiro ele fala, ora, o nascimento de Jesus, este foi assim, Maria, sua mãe, prometida em casamento, quer dizer,
eles estavam próximos a se casarem, estava quase ao casamento. Olha só, prometido em casamento, e José ainda não se uniram. Então, se tem a questão de ainda não se uniram, provavelmente se uniram, como marido e mulher. Tem essa questão. E achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela quer dizer, não foi concedida de um ato sexual. Quer dizer, Jesus não veio de um ato sexual entre homem e uma mulher. Quer dizer, o Espírito Santo colocou o fruto dele ali no ventre de Maria. Versículo 19. Ora, o seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixar secretamente. Olha que coisa interessante, queridos. Coisa interessante aqui. José ficou sabendo que Maria estava gestante, estava grávida. O que ele fez? Fugiu, foi embora. E aí, olha só o versículo 20. E projetando ele nisso, em sonho, apareceu o anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi: não temas, recebe Maria como a tua mulher, porque ela foi gerada do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, irmãos. Se disser que Maria não teve, se José não casou com Maria, não obteve sexo, como que a Bíblia vai dizer, o próprio anjo do Senhor disse, José, volta lá, coabiata com a mulher Maria, projetando ele em sonho, apareceu-nos dizendo: filho de Davi, não temas, recebe Maria como a tua mulher. Irmãos, vamos raciocinar aqui, vamos pensar, vamos ser inteligentes. Como é que o anjo do Senhor disse para ele, como a tua mulher? Como é que um homem e uma mulher vão viver sem ter relações sexuais? É impossível. É impossível. E outra, ainda que eles, quer dizer, que eles tiveram, né? Claro, isso é fato. Nós vamos ver nos evangelhos, isso é fato. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e porás o nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta é esse? Vários profetas. Especificamente, Isaías, está lá em Isaías capítulo 9, e se me falha a memória, Isaías capítulo 6 também fala a respeito do nascimento do Cristo. Versículo 23. E a virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Quer dizer, Emanuel, Deus conosco, Deus presente conosco. Quer dizer, Deus conosco. Versículo 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu a sua mulher. E ele não teve relações com ela até que deu a luz. Veja aqui. Ele poderia, o escritor aqui, Mateus, ele poderia ter colocado aqui uma outra palavra, olha, e não teve relações sexuais. Não, ele não coabitou. Não, até que Cristo nasceu. Então, de fato, que Cristo nascendo, ele tomou Maria como a sua esposa, tomou Maria como a sua mulher. E o seu filho, José, pôs o nome de Jesus. Então, queridos, isso é fato. Está aqui explícito. Pega aí a sua Bíblia, se você quiser pegar a sua Bíblia, a Bíblia Ave Maria. Pega a sua Bíblia de Jerusalém. Eu tenho aqui, se você quiser, eu te mostro esse mesmo texto. Então, isto é fato. Maria
não concebeu perpetuamente. Ela não ficou virgem, ela coabitou com o nosso irmão José, né? Então, vou parar por aqui, porque no capítulo 2 vai falar da visita dos magos, a fuga do Egito, a matança dos inocentes, lá no capítulo 3, aí João Batista, ele entra em cena. João Batista foi irmão, quer dizer, foi primo de nosso Senhor Jesus, porque na verdade o evangelista Mateus, ele dá mais detalhes sobre isso, né? Sobre o parentesco entre Jesus e João Batista. E já lá no capítulo 4, ele vai falar sobre a tentação. Aí, do capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha, ele começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, após Jesus ter descido ali do Sermão da Montanha, Jesus ali agora começa a operar os seus sinais, milagres, até que a primeira cura, quer dizer, o evangelista fala sobre isso, né? A primeira cura foi do leproso, depois o centurião de Cafarnaum. Enfim, temos aí uma longa trajetória com a palavra de Deus. Deus abençoe você.